uma transformação linear, certo? Ok. E existe um caso bem particular, tá? Que é o seguinte. Se eu tenho a matriz identidade, tá? Vou escrever assim. Perdão, a transformação identidade. O que é transformação identidade? Tá? Vamos colocar um exemplo, tá? A transformação identidade nada mais faz o quê? Pega um elemento e transforma nele mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu vou pegar um exemplo, tá? Ok? Isso vai ficar claro para qualquer de R3, digamos, em R3. Ok? Esse aqui é chamada matriz de identidade, tá? Perdão, chamada transformação identidade. Ou função identidade, né, que você conhece, tá? Que você já viu alguma vez. F de x igual a x, lembra dessa função? Só que aqui vai de R3 em R3. Tem função identidade de R2 em R2, etc, né? Por exemplo, você conheceu isso aqui, f de x igual a x. Tá? E aí você sabe o gráfico dele, etc, né? Esse vai de um número real em um número real, tá? Esse aqui está indo de R3 em R3, tá? Mas o que ela vai fazer? Por exemplo, dada por... Ela é, por definição, assim, tá? X, Y, Z. A imagem dela vai ser o quê? X, Y, Z. Opa. Faltou parêntese aqui. Essa é a definição. Ah, se fosse identidade de R2 em R2, ele faria I de XY em XY, tá? Quer dizer, ele pega esse elemento e transforma nele mesmo, tá? Essa transformação é linear, você pode provar, tá? Ok? Tá. Vamos fazer o seguinte, tá? Deixa seja. Vejam isso. E digamos que você tem alguma base, tá? Qualquer base. Uma base qualquer. Digamos uma base qualquer, tá? Eu não sei, não interessa, tá? Vou colocar V1, ok? Pode ser 100 se quiser, ou qualquer outra base, tá? Deixa eu colocar uma base, de forma genérica, tá? V1, V2, V3, tá? Uma base de R3. Então, encontre a matriz de T, a base alfa para a base alfa, ok? Posso fazer matriz de alfa para a base beta? Posso fazer, mas eu quero fazer um caso bem particular, tá? Ah, perdão, T não, I, né? Tá, vou fazer isso. Tá, deixa eu colocar então mais beta aqui, então seja isso. Aqui. Já que o Rafael perguntou, vamos responder também ao mesmo tempo essa pergunta. Então, eu tenho isso. Vou colocar beta aqui. Deixa eu colocar aqui U. Então, aqui U, ok. Então, seja e a transformação em entidade, alfa e beta, bases, na verdade agora, né? Bases de R3. Vamos encontrar a matriz de I da base alfa para a base beta. Tá, esse vai ser uma. A base alfa para a base beta. Deixa eu copiar e colar aqui. Outra. Vamos encontrar a matriz de I mais da base alfa para a base alfa.
E, por curiosidade, vamos ver o que está aqui. Ok, vamos ver o que acontece aqui, tá? Esse é um caso curioso, tá? Aqui o domínio e o contradomínio, por pura coincidência, são o mesmo, tá? Ok? Vamos ver o que acontece agora, tá? Ok, então, vamos lá, solução. Bom, então, para calcular esse aqui primeiro, esse aqui, matriz de base I para base alfa, de alfa para beta, né? Vejam que a notação dele vejam que a notação é a mesma que a matriz de mudança de base, da base alfa para a base beta. É a mesma notação, ok? Mas isso tem uma razão. Por que é assim, né? Vai ver que faz sentido fazer assim. O que a gente fazia? A gente escrevia uma transformação na base alfa, nos elementos da base alfa, correto? E nesse caso, né? Não mais T, né? Ok? Nos elementos da base alfa, aqui o 1, aqui o vetor, tá? Ok? Aqui tem outro vetor, o 2, aqui outro vetor, o 3. Ok? É desse jeito que a gente faz, certo? Agora, eu tenho que escrever isso como combinação dos elementos da base beta, certo? Mas quanto vai dar isso? Agora me responda, tá? Quanto vai dar isso? I de U1. Quanto vai ser I de U1? Quanto vale I de U1? Muito bem, Camila, certo? A transformação I pega um elemento e transforma nele mesmo. Então faz nada. Então ele vai ser o quê? Isso, como resposta, vai dar isso aqui. E quanto vale I de U2? Quanto vale I de U2? U2, professor. Muito bem, Aís. E quanto vale I de U3? U3, professor, né? Acho que todo mundo ia responder isso. Tá bom, é isso aí, Aís. Muito obrigado. Ok. E daí? Agora eu tenho que escrever, né? Isto como combinação dos elementos da base beta. Teria que escrever assim, aqui está a base beta, vezes B1, mais B vezes B2, mais, mais, deixa eu ver aqui, aconteceu uma coisinha aqui. Ok, B2, né? B2, mais CB3. E algo parecido aqui embaixo, tá? Ok. Aqui embaixo, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bom, isso aí você sabe já, né? Ok, mas o que aconteceu aqui, né? Veja o que a gente tem. Veja, como I1 de 1, o 1 é igual a U1, e assim também. Veja, somente se concentra nessa parte aqui. Nessa parte, perdão. Só daqui para cá. Daqui, esse aqui. Você vê isso aqui, vai te dar a matriz de I da base alfa para a base beta, certo? Sim. Ok. Deixa eu escrever assim. Aí, isso. Isso. Bom, como é a matriz de I da base alfa para a base beta? Bom, é simplesmente os coeficientes que estão aqui, que é uma matriz de ordem 3x3, 3x3, né? Ok. Aqui vai estar A, aqui vai estar B, aqui vai estar C, aqui vai estar D, aqui vai estar E, F. F, G, H, I. Certo? Mas se você observa, pensa também, esse aqui já tinha, se chamava a matriz de mudança de base.
E realmente corresponde, porque, olha, você está escrevendo os elementos da base alfa como combinação dos elementos da base beta. Veja só, U1, U2, U3, tá? Realmente, essa anotação que a gente escolheu é a mesma, tá? Essa anotação é do livro do Boldrini, tá? Não vi em outro texto. Mas, então, essa matriz que você está vendo aqui é a mesma matriz de mudança da base alfa para a base beta, que coincide com a matriz da transformação identidade da base alfa para a base beta, tá? É por isso que a gente colocou desde o início a matriz de mudança como I aqui, tá? Tá bom? Então, essa é uma das curiosidades que a gente queria destacar, tá bom? E aí isso responde também o que seu colega está perguntando, né? Esse aqui coincide, né? Essa matriz é também a matriz de mudança de base. Mudança, né? Matriz. Opa, aqui fiquei feio aí. Matriz da transformação I, né? Matriz de I da base alfa para a base beta. Para base beta. Ok? Também, essa matriz também é, né? Ou é também, não sei. Ok. Essa é a matriz de I da base alfa para a base beta, que também é a matriz de mudança de base. Então, a matriz de mudança é um caso particular, tá? Ok. Continuando. Calculemos agora. O que a gente vai calcular? Calculemos isso aqui. Vamos ver o que dá. São coisas curiosas. Ok? Vão ser necessárias depois, tá? Como é que é? Você não entendeu essa parte aqui, Rafael? Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: se você observar essa parte, isso, o que você ganha? Bom, seguindo o que a gente tinha feito nas últimas aulas, essa é a matriz aqui, a matriz da base, perdão, matriz de I da base para a base alfa, alfa para a base beta, tá? Mas se você observa somente esse aqui, e você lembra do que significa matriz de mudança de base, isso que você está escrevendo aqui, exatamente isso, tá? Veja, aqui está a base alfa, aqui, ó, o 1, o 2, o 3. Escritos como combinação dos elementos da base beta. Portanto, esse aqui também é a matriz, essa é a matriz, essa matriz também é a matriz de mudança de base, né? Ah, tá, talvez é isso, né? Matriz de mudança de base, a base alfa para a base beta. E, ao mesmo tempo, é a matriz de I da base alfa para a base beta, tá? São iguais, é a mesma coisa, tá? Tá bom? Ok. Agora, vamos calcular isso aqui. E você vai achar que é curioso, muito interessante, tá? E vai ser necessário daqui a pouco, ok? Vamos lá. Como calculo isso aqui? Ah, como calculo? Ok, vamos ver como que a gente calcula. Escrevo I, correto? Da base, dos elementos da base alfa, certo? Então, vou fazer I de U1. Vou calcular isso aqui. Vou calcular, que você já sabe que o 1 também, né? Deixa eu agora aqui dar algo parecido. Aqui vai ser o 2. Aqui 2, o 3. Bom, e aqui também, quanto vale I de U1? Bom, vale U1, que a gente já respondeu, né? Ok, e quanto vale I de U2? U2, professor, que você já respondeu. E aqui, quanto vale I de U3? U3, professor. Ótimo, ok. Agora, que se trata? O que a gente tem que fazer? Agora, quero ver a sua expertise aqui. Eu tenho que escrever I de U1, que já calculei, I de U2, já calculei, I de U3, como? Como combinação dos elementos da base alfa. Ok, então, deixa eu ver, colocar a base alfa aqui. Agora vai acontecer umas coisas legais, muito interessantes. Então, eu teria que colocar A vezes U1, mais B vezes U2,
mais C vezes U3. E aqui também, vou copiar e colar. ABC, B, E, F, aqui, G, H, I. I. Ok? Notem que eu tenho que escrever o 1 como combinação dos elementos da base alfa, ok? Eu pergunto para vocês, quanto vale A, B e C? Quanto vale A, B e C? Quanto vale A, B e C? Camila diz 1. Peraí, quem vale 1? Desculpa, Camila. Eu acho que você quis responder sim. Quanto vale A? Eu acho que você respondeu isso, certo? Então, e é isso, 100. Ok, ela respondeu 100. Ó, Camila, você vai ganhar um pontinho, tá? Você está participativa, tá bom? Respondeu correto, tá bom. Agora, todo mundo acredita nisso aí? Por que vale 100? Por que A vale 1 e por que B vale 0 e C vale 0? Claro, olha, se você coloca 1 aqui, aqui vai dar o 1 e aqui vai dar 0. Correto. Assim, agora sim, olha, vai ser muito mais fácil calcular esse carinha aqui. Olha só o que eu vou escrever aqui. Preste atenção aqui, isso é legal. A matemática é muito interessante a partir daqui. Então, aqui vale 1, e esse B, vem aqui, deixa eu colocar aqui melhor. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I. Portanto, isso é igual, deixa eu copiar e colar aqui. A vale 1, B vale 0, C vale 0. Ok. Ok, não vai valer ponto aqui, mas se você fica esperto, quanto vale D? Só quero saber quanto vale D. Já responderam tudo. Tá bom, tá bom. Acho que vocês querem um ponto. Tá, ok. Espera um pouquinho. 010. Tá certíssimo. 010. Bom, porque Camila vai ter somente um ponto, né? Tá bom. Você, João Pedro, João Victor. Ok. Ok. E a Rafael também ganhou um pontinho. Tá bom. Estou dando presente para todo mundo. Ok. Então, esse vale 0. Anote, tá? Senão eu esqueço, tá? Prometo esquecer. Mentira. Ok. Eu acho que vocês querem pontos, tá? Sem ser as mesmas pessoas. Sem ser João Vitor, Rafael, Camilo, os que já participaram. Oi, Isabela. Tranquila, Isabela. Não tem problema não, tá? Não esquenta com isso não, tá? Ok. Estamos nessas perguntas aqui, Isabela, e todos que estão participando. Sem problema, Isabela. Não tem problema não. Quanto vale GHI? Sem que ser... Ok, Thiago. Muito bem, Vinícius. Tem Camila Cossenza. Opa. Ok, os 4 primeiros que estão aqui. Thiago, Mota, Camila, Vinícius e a Isa. 001. Olha. 0, 0, 1. Ótimo. Eu fico muito feliz. Veja só o que aconteceu. Que matriz é essa? Você conhece? Qual é o nome dessa matriz? Qual é o nome dessa matriz? Identidade? Ótimo. Veja, então, a matriz da transformação linear identidade é a matriz identidade também. A transformação identidade tem como matriz a matriz identidade. Quando? Quando em cima e embaixo são alfa, alfa. Mas, professor, se eu faço com beta, beta, não tem diferença nenhuma. Se você faz com beta, beta, vai ser a mesma coisa, tá? Aqui. Se você quer calcular isso aqui, trocar por beta, beta, não tem diferença nenhuma. Só que vai ser aí, certo? Beta, beta, tá bom? Isso. A mesma coisa acontece, né? A mesma coisa. O mesmo acontece com isso. Isso aqui é igual a matriz identidade, que a gente escreveu assim, tá? Ok?
Para você não se confundir, às vezes pode confundir, mas não tem problema não, tá? Isso acontece quando em cima e embaixo são a mesma base, essa transformação, perdão, essa matriz sempre vai dar a matriz de identidade, tá? Tá bom? Não tem. Aqui se eu coloco V1, V2, V3, vai ser o mesmo truque, tá? Mesma coisa, tá bom? Então, isso é importantíssimo entender. Ok? Ok. E agora tem outra coisa legal. Oh, ok, alguém fora da universidade, usando não a conta do FV. Tudo bem. Quem me pergunta agora? Pois João Pedro me perguntou assim: professor, no caso anterior de alfa para beta, vai dar identidade também? Não. Esse aqui não vai dar, nem sempre vai dar identidade, tá? Aqui, não. Quer dizer, quando a base aqui em cima e embaixo são diferentes, aqui não é identidade, tá? Mas quando aqui em cima e embaixo são igualzinhas, aí dá identidade. Sempre. Sempre, tá? Ok? Sempre. Mesmo que a matriz as transformações fosse de R2 em R2, também vai dar identidade, tá? Tá bom? Então, agora, outro probleminha, que tem a ver muito com o que a gente está fazendo. Aham, não é nada demais. Ok. Isso aqui, interessantíssimo. No caso particular, quando t, uma função t, vai de u em v, e tem inversa t menos 1 de v em u, com alfa e beta bases de u e v respectivamente, temos que a composta é uma transformação linear. Ok, tem um blá 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 aqui, que a gente vai explicar aqui. Que isso aqui vai ser a matriz de identidade, vai ser a transformação de identidade. Portanto, vai ter a matriz dela, a matriz de identidade, tá? Ok, deixa isso aí, você vai ler com calma, eu vou fazer um exemplo, tá? Considere o seguinte, Ctrl T, T, ele vai agir um espaço vetorial, não interessa qual seja o espaço vetorial, tem outro espaço vetorial, tá? Suponhamos. E ele também tem inversa, tá? E T que existe, né? Que exista a inversa. P a menos 1, que vai de V em 1. Ok? Bom, agora você sabe umas coisas legais. Logo, temos, né, calcule. Eu vou colocar como exemplo, né? Tá, lá está desenvolvido, mas pode ser que você não consiga entender, mas tem problema não. Ctrl T, calcule isso aqui. P composta, P a menos 1. Ah, tá. Suponhamos que temos isso e... Opa. Além disso, opa. Além disso, sejam duas bases, tá? Sejam alfa, base do domínio de T, de U, e digamos que você tem beta, base de V. Então, calcula isso aqui, segura aqui. Agora, isso aqui.
E calcule isso aqui. Chave aqui, chave aqui. Ó, isso. Agora, vamos pensar. Esse aqui. Só um pouquinho. Esse. Aqui, trocou por isso. Isso. Correto. Agora, de que base é que base, né? Essa vai ser a base alfa. Eu vou explicar aos poucos, pouquinho, com muita calma. Ok. Isso. Não. Alfa de novo. Ok. E calcula esse aqui, mas esse aqui vai de beta para beta. Beta. Isso. Pronto. Ok. Aparece muita coisa, mas não é tanto assim não, tá? Ok. Solução. Ok. Ótimo. Então, vamos calcular isso aqui, né? Ok. Isso aqui é igual a quanto? Bom, não preciso fazer nada mesmo aqui, tá? Porque eu já lembrei, já falei alguma vez para vocês que é isso aqui, né? Se uma transformação, uma função tem inversa, né? T a menos 1 de T, né? Perdão, T de T a menos 1 de alguma coisa, digamos V, sempre vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar T a menos 1 de V de T, né? Afinal, T vai dar quanto? V, muito bem, Camila. Isso mesmo, tá? Muito bem, Camila. E Júlia, né? Ok? Isso a gente já viu, porque uma é inversa da outra, tá? Ok? Então, deixa eu ver. Como T a menos 1 pega elementos de V, então vou colocar V. Aliás, eu tenho dessa forma, vamos pensar. Essa função, tá? Vamos escrever com muita calma, tá? Note aqui. Temos isso. Temos, note que, só quero que você note algumas coisinhas curiosas, tá? Essa função, veja, ele pega um elemento de onde? Olha, primeiro, esse elemento tem que estar em V, ok? Depois você aplica T menos 1 de V, ele vai estar em U. Uma vez que tem U, ok? Isso já vai estar, a imagem vai estar em U, ok? Você aplica T. Uma vez que tem U, ele vai para V de novo, tá? Esse aqui, então, faz uma coisa. Ele pega um elemento de V, opa, ele pega e transforma, ele envia para o próprio V, ok? E daí, professor, o que você quer dizer? Tá, quero dizer o seguinte, essa função, essa nova função, T composta com T menos 1, está se comportando como quem? Está comportando-se como uma função que acabamos de mencionar acima. Qual função? Ela faz o quê? Ele pega o elemento e a imagem dele é o próprio elemento. Identidade, Aissa. Muito obrigado. Identidade, tá? Então, esse carinha aqui é nada mais que a identidade, tá? Esse aqui é a identidade. Vou colocar identidade, mas é a identidade que vai de V para V, tá? Então, por isso que eu vou colocar aqui um Vzinho, tá? E identidade. Podia ter colocado somente I, tá? Identidade. A transformação identidade, tá?
transformação identidade em EV, ok? Ok? Então, para que fique claro, essa função, veja, de onde vai, né? Temos pega elementos de V. Então, ela vai levar elementos de V, afinal, tudo vai levar em outro elemento de V, que é o próprio elemento, então vai de V em V. Porque, analogamente, tá? Analogamente, vamos ver se você entendeu. Analogamente, eu tenho o seguinte, opa. Eu tenho, temos, vou colocar isso aqui para baixo, então. Analogamente, temos, ok, T-1 composta com T, são coisinhas chatas, mas deixa eu colocar aqui como deve ser. Então, vou pegar um elemento que esteja no domínio de T, né, para que T possa levar para outro lugar. Então, T vai de U. Então, vou pegar uma letrinha U minúscula. T de U vai levar para V, vai estar em V, e depois com T-1, okay, está em V, vai mandar para U. Ok? Bom, quanto vale isso aqui? T-1 composta com T de U. Quanto vale isso aqui? Quanto vale isso? Quanto vale? Quanto vale? U, tá? E U minúsculo, tá? U minúsculo, tá? Porque ele pegou U minúsculo, leva U minúsculo, tá? E a mesma história, tá? A mesma história, tá? O que eu vou falar aqui? Note que... Vou colocar aqui pontinho que eu respondi, aqui, ó. Note que, tarará. Opa. Note que, ó. Note que, ó. Note que o quê? Essa função aqui, ela é uma função que pega o domínio de T, onde está o domínio de T, é U, ele vai de U, e ele vai enviar de volta para um elemento que tem U maiúsculo, tá? Assim, olha só que legal, que coisas interessantes. Essa função aqui, ela faz o papel de quem? Ela pega um elemento e transforma nele mesmo. Então, essa função é o quê? Qual o nome? Como ele se comporta como qual função? Então, essa função é, de novo, outra função, mas é a função identidade, né? Isso é igual a transformação identidade, mas em U, ok? Eu vou chamar em U, né? Em U. Isso, em U. E vamos chamar de I de U. Aí está. Tá bom? Ok. Tá bom? Legal. Ok. Ótimo. E daí, professor? Daí que vem uma coisa muito interessante, tá? Muito, muito, muito interessante. Ok. Observação. Aqui vem uma coisa legal. Com isso a gente consegue algumas coisas muito legais. Ok. Isso. Vou fazer isto aqui. Então, deixa eu fazer do jeito como está no texto. Deixa eu ver. T-1, né? Tá. T-1. Ok. Agora. Tá. Primeiro eu tenho que calcular. Então, vou calcular isso aqui ainda. Tá, isso aí. Tá bom. Ok. Calculemos. Calculemos isso aqui. Bom, isso vai dar quanto? Quanto que vai dar isso aqui? Bom, matriz de identidade, correta, corretíssima. Isso aqui cadê? Onde está? É a matriz de identidade, isso aqui. Então, ela vai ser assim. E essa é a transformação identidade. Tá? É a transformação identidade, tá? Mas no espaço U.
né? Pode ser matriz identidade no espaço R3, identidade no espaço R4, sei lá. Mas veja, como aqui ele vai de alfa em alfa, isso vai ser identidade mesmo, matriz identidade, né? Matriz identidade. Pronto. Analogamente. Ok. Analogamente. Você já deve estar imaginando essa coisinha aqui. Ó. Isso aqui. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Pelo mesmo raciocínio, isso que está aqui dentro, isso que está dentro é a função identidade, transformação identidade, mas claro, em V, né? Então, isso aqui, como você já escreveu, opa, isso aqui, e da função de beta em beta. Bom, isso também é a matriz identidade, certo? Não é a mesma matriz identidade, deixa eu pensar. Vai ser, aliás, na verdade, a mesma matriz de identidade, da mesma ordem, mas isso por outras razões, tá? Deixa para depois, tá? Mas é uma matriz de identidade, ok? Ótimo, ok. Então, agora ganhamos o seguinte, tá? Agora se vem a observação que eu queria. Já terminamos o nosso problema, aqui já terminamos isso, ok? Agora vem a nossa observação. Vou fazer uma observação aqui, Remark. Cadê você? Aqui. Note que o seguinte, aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, tá? Isso, por um lado, é a matriz de identidade, correto? Sim, isso a gente escreveu aqui. Matriz de identidade, ok. Agora, isso aqui, por outro lado, se escrevia assim. Escrevia assim, TA-1, deixa eu ver aqui, e aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Se repartia, certo? Matriz da composta é o produto das matrizes. Dá para repartir. Ok, e lembrando uma coisa, esse aqui que está em cima, sempre fica em cima, ok? Opa, sempre fica em cima, aí. E esse aqui vai ficar embaixo do outro. Aí, embaixo do outro. Ok. E aqui em cima e aqui embaixo aqui, eles vão de uma base, sempre a mesma base. Tá. Como TA-1, cadê TA-1 aqui? TA-1. Aí. TA-1 vai de V, e uma base de V é beta, então vou colocar essa base aqui. Olha só que você vai ganhar. E aqui eu vou colocar a mesma base. Ok. Opa, não, esse aqui não. Aí não. Oh. Aí. Tá bom? Isso aqui é igual a isso aqui, pelo que a gente fez na aula passada. A matriz da composição é a composta, perdão, é o produto das matrizes, tá? De cada transformação linear. E agora ganhamos uma coisa muito interessante. Eu não sei se você está observando. Veja só. Essa matriz é uma matriz, certo? Vezes essa outra matriz está dando uma matriz de identidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Então, Camila, muito bem. Isso, uma é inversa da outra, tá? Essa é a inversa, né? É inversa de essa aqui. Ok. Ou, dito de outra maneira, de uma maneira magistral, olha só. Essa aqui é igual à inversa desse aqui, certo? Vou colocar um parêntese aqui. A inversa desse aqui.
Aí está. E aí? Então, daqui que vem essas formulinhas que a gente viu da aula passada também, né? Como se diz? Na prova, né? Segunda prova, né? Para calcular matriz de mudança de base de alfa para beta, ou para calcular matriz de mudança de base de beta para alfa, você usava a inversa de uma função, etc. Inversa da matriz. Aqui também funciona. Isso, claro, quando T é uma função que tem inversa, tá? Então, T a menos 1 de beta para alfa é a mesma coisa, a matriz de T da alfa para beta, só que a menos 1. Formulinha legal, tá? Quando nós tínhamos matriz de mudança de base, aqui era I, e na verdade I a menos 1 não tem nada, ok? Ficava assim. E aqui também era I. I, né? Perdão, I. Certo? E essa era a nossa formulinha anterior, tá? Então, deixa eu colocar do jeito que está. Aí. Tá bom? Esse aqui, muito interessante. E não para por aí. E não para por aí. Agora vem as coisas mais interessantes, já quase acabando a nossa matéria. Ok? Ok? Então, você pode lembrar disso aqui. De onde saiu, a gente explicou aqui em cima, explicou aqui tudo em cima, tá? Saiu daqui. Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Uhum. Aham. Isso aqui, né? Ok. 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 Deixa eu ver. Eu não fiz aqui algo muito importante. Ah, tá. Uhum. Ok. Aqui tem uma observação. Opa. Ok. Então, vou fazer essa observação daqui a pouquinho. Então, deixa caminhar para esse lugar. Ok. Então, aprendi mais algumas coisas aqui. A matriz de I de uma base alfa para a base alfa mesma é a matriz de identidade. A matriz de I da base alfa para a base beta é a matriz de mudança de bases. A matriz de I, aqui, essa aqui, matriz I de beta para beta, é identidade. Sempre vai ser identidade. Essa vai ser identidade e essa é a matriz de mudança de base. Ok, ótimo. Aprendimos isso. Aqui, aprendimos que isso aqui, se T é inversível, a função T tem inversa, então isso aqui é a identidade. Isso aqui também é identidade. Mas qual a diferença? Essa é a identidade de V para V. Essa é a identidade, olha, essa é parte de U, então vai de U para U. E essa aqui é a matriz de identidade. Isso aqui também é a matriz de identidade. Ok, o que mais que a gente aprendeu? Que T a menos 1 de beta para alfa é inversa de T de alfa para beta. Então, essa aula aqui está cheio de muitas consequências, tá? Agora, vamos fazer uma coisa curiosa. Tentando explicar algo que vem no futuro. Eu acho que vou colocar como observação. Uhum. Tá. Então, suponhamos... tá. Antes disso, vou passar a esse nome aqui. Operador linear. O que é operador linear, professor? Operador linear nada mais que é uma transformação linear. Só que ele vai de um espaço vetorial, onde? Nele mesmo. Só isso. Não tem nada demais. É um caso especial de transformação linear. É uma função que vai de um espaço nele mesmo, tá? Ok? Não tem nada demais. É isso. Por exemplo, aqui, uma função que vai de R2 em R2 e que seja linear. É um operador linear. Tá bom? Ok. Nada, mais nada. Tá bom? E daqui a pouquinho entramos nesse assunto aqui, matrizes semelhantes, daqui a pouquinho, já, ok? E vamos ver para que são úteis também essas matrizes semelhantes, tá? Que vai ser quase o final da nossa matéria mesmo. Falta pouco mesmo, tá? Então, suponhamos agora que temos o seguinte. Uma função, T,
vai de U em V. Vamos copiar o que está aqui. U em U, perdão. De U em U. Tá bom? Um operador linear. Quer dizer, o que é um operador linear? É nada mais que uma transformação linear, onde o domínio, cadê? O domínio é igual ao contradomínio. Só isso. Isso. E temos bases, ó. E bases alfa e beta de U. Ok? Então, suponha que você tem um operador linear e você tem uma base alfa e uma base beta dentro de U. U é um espaço vetorial. Então, tem um monte de bases, tá? Ok? Então, eu estou escolhendo duas bases. E daí, professor, o que vai fazer? Tá, agora vem uma coisa interessante. Então, o que a gente vai fazer, né? Existe uma relação, tá? Existe uma relação entre isso aqui. A matriz de T, a base alfa para a base alfa, certo? Eu posso calcular isso aqui? Posso. Tenho T e tenho uma base alfa para a base alfa. Eu tenho, tá? Se T fosse identidade, isso daria identidade. Mas se não é, então pode ser alguma outra matriz, tá? Agora eu posso colocar aqui beta. Existe alguma coisa em comum entre esses dois? Existe alguma coisa em comum entre esses dois? Qual é a... Existe alguma relação? Tá? Isso é o que nós vamos ver agora, tá? Existe uma relação entre esses dois? Isso que vamos ver agora, tá? Então, vamos calcular... deixa eu ver como que eu vou fazer para que fique bonitinho mesmo. Ok. E aí a gente vai... Vamos lá. Uhum. Ok. Note que... Vamos lá, agora sim. Agora vai. Esse carinha aqui... Não, esse carinha aqui... Eu posso escrever assim. Eu posso escrever assim. Veja só, olha a superfície. E composto com a identidade e assim. Posso fazer isso? E não vou mudar nada. Aqui. Posso fazer isso? O que você acha? T composta com I, aqui é igual isso aqui. T composta com a função identidade, né? Por que eu posso fazer? Deixa eu explicar isso aqui, senão pode ficar confuso. Olha, T composto com a identidade de algum vetor vai dar quanto? I de V é I de V, mas I de V, como I é a função identidade, isso vai ser assim, simplesmente, deixa eu colocar aqui, P de I de V, isso vai ser igual a quê? A T de V, certo? Porque I de V é V, ok? Então, T composta com I é a mesma coisa que T de V. T composta com I de V é a mesma coisa que T de V, tá? Ok? E, aliás, eu posso colocar aqui... Então, daqui, se você pensa, olha... Então, essa função T composta com I, a função T composta com a função I, é a mesma que a função T.
eles cumprem o mesmo papel, tá? Então, isso que eu quero dizer, tá? T, esse aqui, esse. É a mesma coisa que a função T. É como se cortasse a função de identidade, tá? Ok? Agora, analogamente, eu posso fazer o seguinte, tá? Vou fazer o contrário. Vou passar aqui para este lado. Eu vou passar aqui para esse lado. E vou fazer as contas. Quanto vai dar isso? Bom, I de qualquer coisa, bom, vai ser assim, né? I de T de V. I de T de V, vai dar T de V. Tá? Então, vai dar T de V. Ok? Eu quero justificar e dizer o seguinte. I composta com T. É como que se I não existisse, tá? É como se fosse o próprio T, tá? Quer dizer, I composta com T é a mesma coisa que o próprio T, tá bom? Dá para entender? Tá bom? T composta com I é a mesma coisa que fosse T de V, tá? T composta com I é a mesma coisa que tivesse T, tá? Então, isso que eu queria dizer. T composta com I é a mesma coisa que T. I composta com T é a mesma coisa que o próprio T. T, né? Ah, tá. Isso aqui, eu estou tentando explicar isso que eu escrevi, tá? Olha, por que você tem duas identidades? Esse aqui vai ser um truque, Camila, tá? Vai ser um truque. Estou encaminhando esse truque, tá? Ok? Então, I, T composta com I, isso aqui nada mais que T. I composta com T é nada mais que T. Então, ficam com a mesma coisa, ok? Isso que eu quero dizer, tá? Ok? Agora vem o truque, tá? I composta com T. T é a mesma coisa que isso? Sim. A gente viu aqui. Agora, isso, perdão. Isso, composta com T. Com I, perdão, vai dar a mesma coisa, tá? Então, tudo isso aqui é a mesma coisa que T. Todo mundo, ninguém discorda, tá bom? Ok? Vou deixar isso aqui embaixo, tá? Então, note também. Vamos melhorar isso aqui na frente. Ok? Tira isso aí. Ah. Ok. Ok, notei isso. Ok. Agora, veja o seguinte. Tá? Então, já explicamos isso aqui. Então, fiz assim. T eu posso escrever como I composta com T composta com I. Ok? Deixa eu apagar isso aqui, então. Ok. Agora vamos devagar. Ok. Esse aqui, a matriz da composição, você pode dividi-la como se fosse produto de matrizes. Então vamos fazer isso. Só que a gente estudou com dois professores, né? Aqui, com duas composições, né? Aqui tem três, mas dá a mesma coisa, não tem problema. Você pode vir, tá? Dá para, pensando um pouquinho, você consegue fazer isso. Ok. Ó. Esse alfa é do domínio de I. Deixa eu colocar aqui. Aí. E esse alfa é do contradomínio do outro I aqui. Ó. Ok. Ó. Aqui. Isso. Tá bom. Então vamos continuar aqui. Agora, T, eu vou fazer o seguinte. Tudo para que fique de uma maneira esperta, tá? Eu posso colocar T de beta para beta. Vou colocar T de beta para beta. Então, parecido com esse. Deixa eu colocar. Você vai ver que vai funcionar muito bem. E aqui em cima. Beta também. Opa. Aí. Eu vou colocar beta, beta aqui de propósito. Então, se eu coloco beta aqui em cima, aqui tem que ser beta embaixo aqui também, tá? Aí. Ok. Agora, se eu coloquei beta aqui embaixo, aqui também tem que ser beta em cima também.
Porque esse sempre é igual com esse, tá? E esse é sempre igual a esse, tá bom? E daí, professor? Ah, tá. Daí eu ganhei uma formulinha gigante, bonitinha. Ok? Não, sim, a gente faz o seguinte. Temos até energia, então. Se chamamos, olha só o que vamos fazer, tá? Vamos chamar a esse carinha de... Deixa eu ver. Eu quero chegar a um propósito depois, deixa eu ver. É, escolhi a ordem não apropriada, mas não tem problema. Deixa eu chamar esse aqui. Só um pouquinho, tá? Para que não confunda vocês, deixa eu ver aqui, seria P. Isso. Isso. Deixa eu chamar esse aqui de P. Isso aqui chamamos de P. Ok? Então, ok. Observe o seguinte, tá? Se esse aqui eu chamei de P, é a matriz de mudança de base, veja, isso aqui é a matriz de mudança de base, de beta para alfa, correto? Esse aqui seria o quê? Quem seria esse aqui? Quem seria ela? Matriz de alfa para beta. A inversa, muito bem, seria P a menos 1, tá? Vou colocar P a menos 1, a inversa. Vocês estão espertos mesmo, tá? E esse cara aqui. Isso. Ok. Então, e se chamamos P dessa forma, eu tenho, ok, vírgula, chamando, agora esse aqui eu vou chamar de B, e tá, não precisa falar, eu já falei chamamos, né? E vamos chamar de A, adivinha quem? Esse carinha aqui. Temos. Vamos ter uma coisa legal. Ok. Isso aqui é A vai ser igual a essa matriz, que é P, e essa matriz aqui, que é B, e essa matriz aqui, opa, que é a inversa de P, que é P menos 1. Tá bom? Ou posso escrever de outro jeito, tá? Olha, espero que você não se assuste com o que eu vou escrever, porque você já está craque com matrizes, tá? Se eu multiplico isso aqui por P a menos 1, aqui, também eu vou fazer, porque senão vocês vão chiar, talvez dizer, por quê? Quem sabe, né? Talvez não. Olha lá, eu vou multiplicar por P a menos 1, por esse lado e por esse lado. E eu vou multiplicar, não, melhor passo a passo. E eu vou multiplicar a tudo isso por P, por esse lado e por esse lado. Para quê, professor? Espera um pouquinho. Você vai ganhar alguma coisa legal. Eu tenho isso, de acordo com o que está escrito. Agora, P a menos 1 vezes P, quanto é igual a P a menos 1 vezes P? É a matriz de identidade. Ok? Deixa eu copiar e colar. Então, isso aqui é a matriz de identidade. E esse aqui também é matriz de identidade. Aham. Então, isso aqui, afinal de contas, é a matriz B. Ou, se quiser, vamos colocar de outro jeito. Vamos colocar o B desse lado e P a menos 1 desse lado. Aí.
Daqui, você chega até aqui, tá bom? Fazendo essas coisas aqui, tá bom? Ok, professor, para que tudo isso? Ok. Isso, mesmo que você, por enquanto, não está enxergando o que de interessante tem, vai ser muito importante no futuro, tá? No futuro, tá? Veja. Outra coisa, uma observação aqui. Esse AP-1 você não pode colocar aqui, tá? Senão você teria P vezes P-1 vai dar a entidade A igual a B. E não é o caso, tá? Não existe comutatividade entre matrizes, tá? Então, por isso que ficou aí. Ok? O que a gente ganhou? O que a gente ganhou? Quando você tem duas matrizes, A, de forma geral, uma matriz qualquer, e uma matriz B, onde se satisfaz essa propriedade, aí a gente diz que essa matriz e essa matriz são semelhantes. São semelhantes. Então, isso vai ser a definição que tem aqui, tá? Duas matrizes A e B quadradas são semelhantes se existe uma matriz inversível P, ok? Então, o que acontece é isso, tá bom? B se escreve como P-1 vezes A vezes P. Ah, professor, se eu tivesse dado essa definição sem fazer aquele exemplo que eu acabei de fazer, sem fazer esse exemplo aqui, você poderia ter achado difícil achar isso, tá? Encontrar isso, tá? Como encontrar P, como encontrar duas matrizes que sejam semelhantes, tá? Então, pela observação que tem aqui, e pelo que a gente está fazendo aqui, vejam. Essa matriz aqui, que é a matriz A, e essa matriz B aqui, né? Essa matriz que a gente chama de B, são semelhantes, tá? Ok? Ok, então, assim, as matrizes A e B, que seria, nesse caso, deixa eu copiar aqui, as matrizes B e A, ou A e B, né? São semelhantes. Ah, professor, você deduziu daqui, dessa conta que a gente fez aqui, né? Daqui você deduziu isso. Mas assim, eu pego uma matriz qualquer. Será que eu consigo uma matriz semelhante a ela? Eu posso encontrar? Será que é fácil encontrá-la? Pega uma matriz qualquer que você imaginar. Você vai encontrar uma matriz semelhante a ela? Quer dizer, que satisfaça isso? Bom, isso não é tão simples, tá? Isso não é tão simples. Mas o que eu quero dizer aqui é que existe esse tipo de matrizes que são semelhantes, tá? Existe. Tá. Ok? A definição, quando duas matrizes são semelhantes, se satisfazem essa relação. Ou essa aqui, que é a mesma coisa, tá? Só que trocando A pelo B, tá? Então, nossa definição vai ser assim. Uma matriz A e B, né? B e A são semelhantes se satisfazem isso aqui. Se eu peço para vocês, encontre duas matrizes semelhantes, isso é difícil, não é fácil, sem desenvolver uma teoria. Mas para que vai servir isso, professor? Não se preocupe, tá? Na própria matemática, na própria álgebra linear, ainda continua muito mais, muito mais. Mas daqui a pouquinho a gente vai tentar resolver esses problemas, tá? Só que nós não podemos, a gente não pode fazer a matéria toda de álgebra linear com vocês, tá? O que vocês vão aprender se chama noções de álgebra linear, tá? Ok? A partir daqui começa um monte de teoria muito interessante, tá? E nós vamos resolver pelo menos um caso, tá? Ok. E qual vai ser esse caso? Ok, aqui tem problemas resolvidos, né? Deixa eu ver. Ok. Então, entramos no capítulo 6. E vamos dizer o seguinte. Temos tempo? Temos tempo de sobra. Olha só. Dada uma matriz qualquer A, de ordem N por M, vamos dizer que essa matriz é diagonalizável se existe uma matriz P e uma matriz diagonal D. Tá o quê? D se escreve como P a menos 1 vezes A vezes P. Em resumo, uma matriz A é diagonalizável se essa matriz é semelhante a uma matriz diagonal. Ok? E o que é uma matriz diagonal? Você lembra o que era uma matriz diagonal? Era uma matriz onde todos os elementos da diagonal, todos os elementos fora da diagonal são zeros, tá? Né? Ok?
E para que a gente vai estudar isso, professor? Por que é importante? Por que é interessante? Ok. Na própria álgebra linear, matemática, isso é fundamental, tá? Fundamental, ok? E eles aparecem sem querer, eles aparecem em muitos problemas, em muitos sistemas de equações lineares. Eles aparecem. Desgraçadamente, eles aparecem, ok? Então, não vamos aprofundar nesse assunto, mas é bom que você saiba esse assunto aqui. Para encontrar para saber se uma matriz é diagonalizável, ok? Nós vamos usar dessas contas aqui, de calcular o que se chama autovalores e autovetores, tá? Ok? E para que isso? Essas contas aqui vão nos ajudar a saber quando uma matriz é diagonalizável. E para que vai servir isso, professor? Para que vou servir, por exemplo? Dá um exemplo, pelo menos, tá? Bom, um exemplo por aqui, eu vou colocar aqui um exemplinho, bem curto. Eu vou colocar aqui bem pequenininho. Digamos que você tem isso aqui, menos 3, 1, 4. Eu vou perguntar assim. Aí. Você pode calcular isso? Essa matriz elevada a essa potência. Outra matriz que eu vou colocar aqui agora. Ok. Pergunto para você e você vai me responder. Essa vamos chamar matriz A. Essa eu vou chamar de matriz A. Essa eu vou chamar de matriz B. Qual matriz é mais fácil de calcular? Qual matriz é mais fácil de calcular? B. Por que B, professor? Por que mais fácil? Mais fácil entre aspas, né? Porque quando você tem uma matriz diagonal, isso vai levar esse numerinho a essa potência, que é gigantesca, e esse número a essa potência. E os zeros não contam. Enquanto esse aqui, esse vai dar um problema gigantesco, tá? É mais fácil, não quer dizer que seja fácil também, né? Calcular B. Por quê? Porque em toda matriz diagonal, eu simplesmente elevo esse número e esse número, tá? Ok. Quando eu digo que uma matriz seja diagonalizável, no fundo, vou ter umas contas muito interessantes, tá? Isso vai facilitar muitas contas, tá bom? Isso vou fazer no finalzinho dessa matéria, no finalzinho desse capítulo, tá? Então, vamos repetir o que eu quero fazer agora. Nós aprendimos o que são matrizes semelhantes, tá? E nós vimos que uma função, uma transformação T, dada em uma base, a matriz de T das bases alfa, está relacionada com a matriz T da base beta para beta. Elas são semelhantes, tá? Então, isso me dá uma ideia gigantesca, tá? Então, eu vou fazer aqui. Eu falei aqui. Essa matriz é semelhante a essa. Sempre. Ok. Digamos que essa seja a minha matriz A. Se essa matriz fosse diagonal, se eu encontrasse uma matriz beta, tal que isso aqui fosse diagonal, então estaria feito. Essa matriz é diagonalizável. Ok? Essa vai ser a nossa ideia, tá? Então, mas aos poucos vamos chegar lá, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Temos quase nada de tempo, mas eu vou fazer o seguinte. Então, agora vamos calcular autovalores e autovetores. Para que, professor, tudo isso? Daqui a pouquinho, porque esse é o método para saber quando uma matriz é diagonalizável. Ok? E autovalores e autovetores, além da nossa matéria, tem aplicações em engenharias, em muitas engenharias, tá? Nos computadores e várias coisas, tá? Então, por enquanto,
Pegamos o básico. O que é um autovalor e autovetor, tá? E vamos nos concentrar muitas vezes somente em matriz, tá? Se há uma matriz de ordem n por n, com v diferente de zero, do vetor nulo, e lambda é um número real, tal que acontece isso, a matriz A vezes V igual a lambda V, então, lambda é chamado de autovalor de A e V autovetor associado de A associado a lambda, ok? Ok? Ok, então, pelo menos vamos dar algumas definições, tá? Então, verifiquem que... Vou colocar um vetor. Um, dois. É um autovetor de... Vou colocar o mais fácil, um zero. É um autovetor de esta matriz. 2 por 2. Deixa eu colocar aqui. 2, 0, 1, 3. Outra coisa que você vai lembrar, tá? Toda matriz está associada a uma transformação linear, certo? E a essa matriz está associada a transformação linear induzida, tá? Ok? Lembrem disso, tá? Então, as contas que vão servir para a matriz vão servir para transformações lineares daqui a pouquinho, tá? Ok. Veja só. Estão pedindo que verifique que isso aqui é um autovetor, tá? Então, vou calcular A. Vamos chamar aqui de V. Okay. Calculemos. O A vezes V, né? A vezes V. Bom, isso deveria dar, para que esse seja um autovetor dessa matriz, isso deve dar, esse resultado deve ser um número vezes esse mesmo vetor, ok? Vamos lá. Então, como seria? Aqui seria isso, vezes o vetor 1, 0, mais escrito como coluna. Ah, aqui tem um detalhe, né? Uma coluna só. Ok. Então, 1, 0. Igual. Então, vamos calcular. Vamos ver o que dá. Quanto dá isso? Opa. Não sei se vai funcionar. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse aqui, tá? Eu deveria ter colocado 0. Não sei por que coloquei isso, tá? A nossa matriz A é essa, tá? Ok? Continuando, tá? Essa coluna, linha vezes a coluna, tá? Resultado, vai dar uma matriz coluna também. Deixa eu eliminar esse aqui e vamos ver o que dá. 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes 0. Então, 2. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. Então, 0 mais 0, 0. Aí está. E esse vetor aqui, eu posso escrever como se fosse um vetor mesmo, assim com parênteses, como o vetor 2, 0. Ó, 0. Ok? Ok. Veja, esse vetor não é o vetor V. Esse vetor não é o vetor V, mas é um múltiplo do vetor V. Eu posso escrever como duas vezes o vetor 1, 0. Certo? Eu posso escrever como duas vezes V. Concorda? A vezes V, aqui está A, aqui está V, fiz a conta, escrevi de outro jeito. E eu posso deixar 2 em evidência e tenho 2V. Ok? Logo, eu tenho que A vezes V é igual a 2 vezes V. Portanto,
Esse vetor aqui é um autovetor. É autovetor de A. Isso. Ok? Não sei se deu para entender, tá? Quando temos um vetor sendo um autovetor? Quando? Né? Esse vetor, né, multiplicado pela matriz, me dá um número real, vezes o próprio vetor, tá? Ok? Ok? E nesse caso, esse aqui é chamado de autovalor, tá? Associado ao autovalor, nesse caso, 2. Tá bom? Deu para entender? Ok. Agora, será que essa matriz A, cadê? Será que essa matriz A tem mais autovetores? Então, vou colocar isso como um problema. Ah, tá. Antes disso. Sim, a pergunta, né? Se tem mais autovetores, tá? Essa matriz. A matriz A. Tem, é melhor, quantos, né? Quantos autovetores? Autovetores tem a matriz A. E quantos autovalores? E quantos autovalores? Ok. Bom, a pergunta vai ser agora, né? Tá, quantos autovetores? Será que tem mais autovetores? Mais autovalores? Tá, vamos tentar resolver isso, tá? Bom, por enquanto não ensinei para vocês como se calculam os autovetores e como se calculam os autovalores. Isso vai ser matéria da próxima aula, ok? Mas não é difícil. Ok. Aqui vamos ter algumas ideias. Veja. Notemos que, esse notemos aqui, eu vou escrever, mas é porque eu já sei de antemão, né? O autovetor, não, perdão, o vetor, vamos chamar de V, o foi aqui primeiro, o, vamos chamar de 0, 1, é um autovetor de A. Ah, como você sabia, professor? Bom, é que eu já sou professor, já vi, analisei, tá? Mas agora vou conferir que de fato é assim, tá? De fato. Ok? De fato. Por quê? Vamos lá. Eu vou conferir que isso é assim. Agora vamos fazer a mesma história. A vezes U, agora eu troquei de letrinha, deve ser igual a um número vezes U, correto? Para que U seja um autovetor, isso deve dar um número, qualquer número, né? Porque eu coloquei lambda, né? Essa é a notação bem tradicional aqui. Lambda vezes U. Algum lambda, para algum lambda, tá? Isso deve acontecer, tá? Tá, vamos lá. Vamos fazer as contas, né? A vezes U. E U se escreve como um vetor coluna. 0, 1. Tá bom? Ok. Faça a conta aqui. Quanto dá isso? Então, vamos fazer a conta. Lá. Isso vai dar como... Olha, 2 vezes 0, mais 0 vezes 1. Aqui dá 0. E aqui vai dar 0 vezes 0. Nada. 3 vezes 1, 3. Aí. Isso, afinal de contas, é o vetor 0,3. É o vetor 0,3. Isso pode ser
Ô, Camila, você está com umas ideias legais aqui. Aqui coloquei a base canônica, né? Estou pegando a base canônica. Nem sempre os vetores, os autovetores, perdão, os vetores da base canônica são autovetores. Nem sempre, tá? Depende de quem? Depende da matriz. Essa matriz me ajudou demais. E outra coisa, se você observa, essa matriz é diagonal. Ok? Essa matriz diagonal. Quer dizer, as contas também estão sendo fáceis por causa disso, tá? E está dando matriz canônica, tá? Daqui a pouco a gente vai ver as propriedades dele, tá? Ok. Eu peguei base canônica, mas só que nesse caso funciona, tá? Nem sempre pode funcionar, tá? Pode acontecer outras coisas, tá? Aliás, calcular autovalores e autovetores normalmente me leva a uma conta chata. Aqui tem um vetor bonitinho, 0, 1. Pode ter coisas piores, tá? Bem difícil, tá? Ok. Isso aqui é 3 vezes quem? O vetor U. Ótimo. Então, se você vê A vezes U, deu 3 vezes U. Então, U é um autovetor, tá? É isso mesmo. U é um autovetor. Eu estou dizendo um autovetor, tá? Porque parece que pode ter infinitos autovetores, tá? Vamos ver ainda, tá? Pelo menos é um, porque em cima, no exemplo anterior, achamos outro autovetor, tá? Associado ao... Sempre que tem autovetor, está associado a um autovalor. Sempre. A qual autovalor? Qual é o autovalor agora? Associado ao autovalor 3. Certo? Esse 3, esse 3, tá? Tá bom? A vezes U deu 3 vezes U. Então, esse é o autovalor e U é autovetor. Então, U é associado a esse autovalor, tá? No exemplo anterior, V é um autovetor associado ao autovalor 2. Então, se você observa, anteriormente tinha um autovalor, era o 2. Agora tem o autovetor, perdão, o autovalor 3. Então, pelo menos tem 2 autovalores. E também, pelo menos, tem 2 autovetores. Será que existem mais autovetores? Ou será que existem mais autovalores? Então, essa é a pergunta agora. Ok. Não temos também... Continuar. Não temos também... Veja só, eu vou fazer agora o seguinte. Vou pegar outro vetor, W. Ah, agora não é mais elemento da base canônica, vamos ver. Que tão diferente seria? Eu vou colocar o 0, 7. Eu digo que esse é um autovetor. É também um autovetor. Pois, lá, vamos lá. Vamos fazer a conta. Oh, deixa eu listar aqui. Então, eu tenho a matriz A, é um autovetor. Estou dizendo que esse novo vetor aqui é um autovetor. Vamos lá. Vamos lá, 0, 7. Aqui vai dar como resposta, vai dar o quê? Vamos lá, eu vou pular isso aqui. Vai dar 2 vezes 0, mais 0 vezes 7, vai dar 0 a primeira componente. A segunda componente, 0 vezes 0, e 3 vezes 7, 21. Igual, olha, esse aqui, será que eu posso escrever como um número vezes 0,7? Aqui. Que número posso escrever assim? Posso escrever isso, né? Para que eu tenha AU vezes, perdão, aqui seria W, né? AW seja igual a, a um número vezes 0,7. E alguém me respondeu já. João Pedro me disse 3. É isso mesmo, 3. 3. Rafael também. Né? 3 vezes 0, 0.
3 vezes 7, 21. Então, isso aqui é isso. E olha só, aqui. Então, 3 vezes que? W. Tá vendo? A vezes W, você faz a conta, lá, chegou até aqui, e você observa que isso aqui é 3 vezes o vetor W. Então, W é um autovetor, né? É autovetor associado a qual autovalor? Qual é o autovalor? A Isa respondeu isso, associado ao autovalor 3. Então, a gente viu uma coisa. Encontramos outro autovetor, mas não ganhamos mais outro autovalor. Não tem mais outro autovalor. Será que eu posso conseguir mais autovalores? Pergunta interessante. Eu consegui mais um autovetor, mas não ganhei mais autovalores. Então, o que vai acontecer, tá? Veja só o que aconteceu. Como é que eu ganhei um novo autovetor? Como é que eu ganhei um novo autovetor? Esse autovetor, se você observa, cadê? Esse, compara esse com esse aqui. Qual é a relação entre esses dois? Qual é a relação entre eles dois? Múltiplos, muito bem, Camila, eles são múltiplos. Sempre que você tem um autovetor e você tenha um múltiplo desse autovetor, o múltiplo, o vetor que é múltiplo, vai ser sempre também um autovetor. Vai ser um múltiplo, né? Vai ser um autovetor e, aliás, associado ao mesmo autovalor, tá? Isso sempre vai acontecer, tá? Então, deixa eu escrever assim. Aliás, todos os múltiplos de U, nesse caso 0, 1, são autovetores, tá? Todos associados ao mesmo autovalor, tá? Caso 3. Quer dizer, o 0,2, se você coloca 0,2 aqui, coloca 0,2, faça o teste, vai funcionar, tá? Vai funcionar. Mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, tá? Ah, professor, e no exemplo anterior? Aqui, se eu colocava 2,0, 2,0 também é autovetor? Sim. Associado a qual autovalor? 2. Tá bom? Ok? Aliás, é isso que diz aqui, tá? Todos os múltiplos não nulos. Isso sim, tá? Por que não nulo, professor? Peraí, vamos lá. Aqui tem uma observação importantíssima, tá? Se há uma matriz de ordem n por n e existem vetores V com vetores, olha, esse vetor aqui não pode ser nulo, tá? E lambda, que pertence a R, tal que isso acontece. Então, lambda é chamado autovalor de A e V é um autovetor associado a lambda, tá bom? Então, é necessário que o vetor seja não nulo, tá bom? Então, repetindo aqui, todos os múltiplos não nulos de um autovetor V, aqui está o autovetor V, associados a um autovalor lambda, são também autovetores associados ao mesmo autovalor lambda, ok? Isso sempre vai acontecer, tá? Ok? Ok. Ok. Então, por isso que a gente ganhou mais autovetores. Mas o número de autovalores, professor, será que pode ter infinitos autovalores? Bom, a resposta é não. A resposta vai ser no máximo, nesse caso, 2 autovalores. Ah, professor, por que somente 2 autovalores? Depende da matriz com que você esteja tratando. A matriz é ordem 2 por 2, então vai ter no máximo 2 autovalores. Se a matriz for de ordem 3 por 3, no máximo 3 autovalores.
Que interessante, muito interessante. E por que isso? Você vai ver isso daqui a pouquinho. Se que não é nessa aula, vai ser na aula que vem, tá? Mas deixa eu continuar aqui. Aqui tem um nome, tá? Se há uma matriz de ordem n por n, então o conjunto aqui, formado pelos múltiplos, né, por todos os autovalores, incluindo agora o vetor nulo, isso aqui forma um espaço vetorial, chamado subespaço associado ao autovalor lambda. Ok? Deixa eu colocar esse nome aqui. Aqui. Ok. Deixa eu colocar como observação para a matriz. Vou colocar como problema, então. Problema. Então, se eu tenho uma matriz A, se A é essa matriz, calcule os... Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. É isso aqui que chama subespaço associado ao autovalor lambda, né? Deixa eu copiar isso aí. Então, calcule os subespaços associados aos autovalores de A. Então, é só para explicar essa parte aqui, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, eu quero calcular isso aqui. Então, solução. Tá, pelos exemplos anteriores, né? Ou problemas anteriores. Temos. A gente tem. E o espaço associado ao primeiro autovalor. Nós tínhamos dois autovalores, tá? Então, deixa eu ver. O E2 vai ser igual ao conjunto. Um conjunto, tá? Pelo que está escrito aqui. E o conjunto é esse aqui, tá? Ok? É esse aqui. Ok? Vamos lá, de novo. Vetores que estão em Rn. Quem é N? N depende da ordem da matriz também, tá? Olha, N. Então, vai ser, nesse caso, 2, tá? Então, vetores, então vou colocar assim, XY, que pertencem a R2, nesse caso. A R2. Cadê R2? Uhum. Pertence a R2. Tá o quê? A matriz A vezes o vetor XY, né? É igual a lambda, nesse caso esse 2, tá? Isso aqui diz a fórmula, tá? Aqui tem lambda, esse é o mesmo que esse aqui, tá? Então é 2 por quê? Por causa desse 2 aqui, vezes XY. Tá bom? Veja, ok. Ok. Então, como que é esse conjunto, né? Então, deixa eu copiar e colar aqui. Você vai ver que não é difícil de ver. Quem é essa matriz AXY? AXY? AXY, né? Bom, pelo que a gente já viu, antes de fazer isso, então, o que está dizendo aqui? Vetores tais que são autovetores associados ao autovalor lambda, tá? Então, somente são todos os autovetores, incluindo, olha, só que aqui não está fazendo nenhuma restrição, tá? Que aqui pode estar o vetor nulo. Olha, que vetor nulo satisfaz isso, tá? 0, 0, 0, 0. Satisfaz também, tá? A vezes o vetor nulo vai dar o vetor nulo. 2 vezes o vetor nulo vai dar o vetor nulo. Aqui vai dar nulo, nulo. Funciona. Então, o 0, 0 está incluído aqui, tá? Então,
são todos os autovetores, quer dizer, todos os, vamos ver, todos os múltiplos do vetor, dos autovetores, né? Deixa eu escrever. Nesse caso, quando tínhamos autovalor, cadê? Isso. Esse aqui era um autovetor e era associado ao autovalor 2. Então, esse aqui e todos os múltiplos, tá? Ó. Então, deixa eu ver aqui. Bom, então, aqui, quem satisfaz isso? Satisfazem todos os vetores que são múltiplos do vetor, do autovetor que a gente obteve, tá? Quer dizer, são os vetores x, y, tá o quê? Esse aqui é igual, múltiplo, tá? Múltiplo quer dizer alguma letrinha, R, vezes esse aqui. O vetor 1, 0. Isso. Onde R é um número real. Acho que estou complicando um pouquinho. Então, veja, são os vetores de R2 e que eles são múltiplos de R, tá? Quer dizer, eu posso escrever dessa forma agora, tá? Todos os múltiplos de esse vetor. Opa. Eu posso escrever assim. São dessa forma, múltiplos do 1, 0, 0, ok? Onde R é um real. Mas isso aqui, se você pensa direitinho, é assim, 1, 0. É o espaço gerado por esse vetor, 1, 0, tá bom? E esse espaço aqui tem dimensão o quê? Esse espaço é gerado por um único vetor. Tem dimensão? Qual a dimensão desse espaço? Vemos que é isso, que E2 é uma reta. É uma reta. Ok. Analogamente... Opa. Susto. Analogamente... Olha, fazendo a mesma coisa, eu vou fazer isso com calma na hora que vem, tá? Porque o tempo já foi. O E3, por que 3? Porque é o autovalor, tá? Isso aqui é igual a todos os múltiplos do autovetor que você encontrou. Nesse caso, se você faz a continha, vai ser dessa forma, tá? E outra resta, tá? Nesse caso, isso aqui, o eixo X, e se você pensa direitinho, é o eixo Y, tá? Na aula que vem, a gente vai explicar com mais calma esses detalhes, tá bom? E vamos encontrar como calcular autovalores e autovetores, tá bom? É isso. Então, vou parar por aqui a nossa gravação, ok? Mas se você tiver perguntas, pode fazer, tá?